Caso de reações adversas do piroxicam no sistema respiratório, esse medicamento pode vir causar no paciente hemóptise, é a eliminação de sangue do trato respiratório pela tosse. Esse medicamento pode vir causar a nível do sistema respiratório do paciente a faringite, que é no caso uma dor de garganta. No caso, se é bacteriana ou o paciente pode vir apresentar, nesse caso, febre. As reações adversas piroxicam a nível do sistema nervoso central, este medicamento pode vir causar no paciente cefaleia. Mas o que é cefaleia, enfermeiro? É um termo utilizado para designar aquilo que conhecemos como dor de cabeça, tontura, aonde o paciente pode relatar que está apresentando tontura. Mas o que é tontura, enfermeiro? É um sintoma referido pelo paciente de várias formas, como por exemplo, uma sensação de mal-estar. Todo e qualquer paciente pode vir apresentar reação adversa de todo e qualquer medicamento, porque todos os medicamentos apresentam reações adversas. Quanto às reações adversas do piroxicam a nível hematológico, esse medicamento pode vir causar sangramento, em consequência da inibição de plaquetas. As plaquetas circulam na corrente sanguínea em sua forma inativa. E hoje nós vamos abordar sobre o piroxicam, que é um anti-inflamatório não esteroide. E se você está chegando, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Nos casos de reações adversas do piroxicam no sistema respiratório, esse medicamento pode vir causar no paciente hemóptise, mas você pode estar perguntando, enfermeiro, o que é hemóptise? No caso da hemóptise, é a eliminação de sangue do trato respiratório pela tosse. A hemóptise maciça é a produção de um volume bastante grande de sangue, como no caso um volume superior a 600 ml em 24 horas. Nesses casos aí, você deve consultar o médico nas seguintes situações: quando apresenta, no caso aí, uma quantidade significativa de sangue, quando o paciente apresenta uma hemorragia que não para, quando o paciente apresenta dor nas costas e também a falta de ar. Nesses casos aqui, você precisa buscar um centro de urgência, emergência ou UPA para ser atendido imediatamente. Outra reação adversa do piroxicam é no sistema respiratório. Esse medicamento pode vir causar a nível do sistema respiratório do paciente a faringite, que é no caso uma dor de garganta. No caso, se é bacteriana ou o paciente pode vir apresentar, nesse caso, febre. Além da dor de garganta e febre, o paciente pode vir apresentar amígdalas inchadas, que são sintomas comuns de faringite. Assim, nós acabamos de falar para vocês as principais manifestações da faringite, como no caso, a inflamação, que requer assim uma atenção imediata. Então, pessoal, eu falei o significado aqui de hemóptise para você, eu falei o significado aqui do que é uma faringite, mas no caso da reação adversa do piroxicam a nível do sistema respiratório, ele pode vir causar, que eu acabei de citar anteriormente, hemóptise e também a faringite. Outra reação adversa que o piroxicam pode vir causar a nível do sistema respiratório é que o paciente pode vir apresentar broncoespasmo. No caso do broncoespasmo, comumente conhecido como chiado no peito ou sibilo, pode ser definido como uma diminuição do calibre de uma das partes da via respiratória, chamada de brônquios, fazendo com que haja uma menor quantidade de ar nos pulmões. Outra reação, além do broncoespasmo, que pode vir a acontecer a nível do sistema respiratório em consequência da reação adversa ao piroxicam, é que o paciente pode vir a apresentar também rinite. No caso da rinite, é uma rinite alérgica que consiste na presença de prurido sazonal, que pode vir a acontecer no caso da rinite, um prurido sazonal. Eu estou falando aqui para vocês o que é uma rinite, mas no caso da rinite causada pelo piroxicam, é uma rinite em consequência do uso deste medicamento. Assim, o diagnóstico é feito pela história de exposição desse paciente, exame também e às vezes até teste cutâneo. Assim eu acabei de esclarecer para vocês as reações
do piroxicam a nível do sistema respiratório, que ele pode vir causar aí broncoespasmo e também rinite. O piroxicam pode vir causar também outros tipos de reações adversas no sistema respiratório, como no caso esse medicamento pode vir causar no paciente dispneia. Mas o que é dispneia, enfermeiro? É uma respiração difícil e ofegante. São sintomas como no caso de angústia que o paciente pode vir apresentar e que muitas vezes limita a atividade diária do paciente. É um sintoma que pode ser assim expresso de diferentes formas ou maneiras, como no caso o paciente pode relatar que está apresentando falta de ar ou angústia no peito. Além dessas características que eu acabei de falar para vocês, no caso da dispneia, a respiração fica acelerada, acompanhada pela sensação de falta de ar. As pessoas sentem-se incapazes de respirar com profundidade e velocidade necessária. Elas podem, assim, notar que a expansão do tórax durante a inspiração ou a expiração requer mais esforço que o normal. Quanto às reações adversas piroxicam, a nível do sistema nervoso central, este medicamento pode vir causar no paciente cefaleia. Mas o que é cefaleia, enfermeiro? É um termo utilizado para designar aquilo que conhecemos como dor de cabeça. Essa é uma condição bastante comum, capaz de atingir pacientes nas mais diferentes faixas etárias. Além da cefaleia, o piroxicam pode vir causar no paciente como reação adversa tontura, aonde o paciente pode relatar que está apresentando tontura. Mas o que é tontura, enfermeiro? É um sintoma referido pelo paciente de várias formas, como por exemplo, uma sensação de mal-estar, fraqueza, sensação de queda, embaçamento visual, escurecimento visual, sensação de desmaio e também o paciente pode relatar que está com a cabeça vazia. Além dessas duas situações que eu acabei de citar, o piroxicam pode causar também outras reações adversas, aonde o paciente ele pode relatar que está apresentando sonolência. A sonolência é uma das reações adversas do piroxicam que o paciente pode apresentar, aquele paciente que está fazendo uso do piroxicam. No caso da sonolência, é quando o paciente está sentindo sono durante o dia ou temos sonos prolongados durante a noite, tá certo? Então a sonolência ele pode vir apresentar ao paciente que está fazendo uso do piroxicam. É importante também nós estamos citando aqui para vocês outras reações adversas do piroxicam a nível do sistema nervoso central, aonde o paciente pode vir apresentar insônia em consequência da reação adversa do piroxicam a nível do sistema nervoso central. Essa insônia que eu estou me referindo é com relação à reação adversa do piroxicam a nível do sistema nervoso central. No caso da insônia, é uma ausência de sono que o paciente vai apresentar, mais conhecida como insônia popularmente, que é quando se apresenta alguma dificuldade em começar a dormir ou não consegue se manter descansado por um longo período. Assim eu acabei de esclarecer para você o que é insônia. Além da insônia também, nós podemos citar como reação adversa piroxicam a nível do sistema nervoso central, é que o paciente que está fazendo uso do piroxicam pode vir a apresentar fadiga. Mas o que é fadiga, enfermeiro? É quando uma pessoa sente uma forte necessidade de descansar e tem tão pouca energia que é difícil de começar e manter uma atividade. Então eu acabei de esclarecer também aqui para você o que é uma fadiga. A fadiga, no caso, o paciente pode vir sentir quando ele está fazendo uso do piroxicam e ele vai apresentar o quê? Alguma reação adversa ao piroxicam a nível do sistema nervoso central. Essa fadiga aqui que eu estou falando para vocês relacionando esse cansaço aqui como reação adversa do piroxicam a nível do sistema nervoso central. Quanto às reações adversas do piroxicam a nível hematológico, esse medicamento pode vir causar sangramento em consequência da inibição de plaquetas. As plaquetas circulam na corrente sanguínea em sua forma inativa. Quando há necessidade de conter, por exemplo, uma hemorragia, elas são ativadas.
agregando e assim acelerando a formação do coágulo. Sendo assim, podemos aí concluir que as plaquetas exercem assim um importante papel na coagulação sanguínea. Outra reação adversa que pode vir a acontecer em pacientes que estão fazendo uso do piroxicam a nível hematológico, outra reação adversa que pode acontecer é a neutropenia. A neutropenia ela consiste numa redução da contagem de neutrófilos no sangue. Se for grave a neutropenia, há aumento do risco e de gravidade de infecção causadas principalmente por bactérias e fungos. Mas nesse caso que eu estou me referindo aqui, a neutropenia causada pelo uso contínuo ou pelo uso do piroxicam, tá certo? Outra reação adversa que pode vir a acontecer quando o paciente está fazendo uso do piroxicam é a eosinofilia. No caso da eosinofilia, é o nível elevado de eosinófilo no sangue, que é um tipo de célula de defesa do nosso corpo, conhecida como eosinófilo, tá certo? Então, essas células respondem principalmente às reações alérgicas. Então, se você tem uma reação alérgica, os eosinófilos aumentam em nosso organismo. E quando aumenta, nós chamamos de eosinofilia que o paciente está apresentando. Podemos citar também aqui para vocês como reação adversa do piroxicam a nível hematológico quando o paciente apresenta leucopenia, que é um baixo nível de glóbulos brancos do sangue que pode interferir na capacidade de combater infecção. Então, a leucopenia é quando os glóbulos brancos estão abaixo dos níveis normais. Então, no caso da leucopenia, aqui que eu estou citando para vocês, é uma consequência da reação adversa do piroxicam. Além dessa que eu citei para vocês, o paciente pode vir a apresentar como reação adversa também ao piroxicam a pancitopenia, que é uma redução do número de eritrócitos, leucócitos e plaquetas no sangue periférico, ou seja, baixos níveis de eritrócitos, leucócitos e plaquetas abaixo dos valores normais em nosso organismo. Além da leucopenia e pancitopenia, o paciente pode vir a apresentar também trombocitopenia, que é um baixo nível de plaquetas que pode ser causado por doenças subjacentes. Algumas causas comuns são gravidez, altitude e efeitos colaterais de medicamento, como no caso nós estamos falando aqui do piroxicam. Então, a trombocitopenia ela pode ser causada como reação adversa do piroxicam a nível hematológico. Outras reações adversas do piroxicam a nível hematológico, esse medicamento pode causar como reação adversa no paciente a anemia aplástica. Mas o que é anemia aplástica, enfermeiro? É uma condição rara em que o organismo deixa de produzir uma quantidade suficiente de células sanguíneas novas. A anemia aplástica se desenvolve como resultado de dano à medula óssea, nesse caso. Outra reação adversa do piroxicam que pode vir causar no sangue do paciente é a diminuição do hematócrito e também a diminuição da hemoglobina. Se o paciente estiver sendo atendido pelo médico e ele relatar para o médico que ele faz uso do piroxicam, o médico pode ter um raciocínio clínico melhor, porque o piroxicam causa a diminuição do hematócrito e também da hemoglobina. Além dessas duas que eu acabei de citar para vocês, o piroxicam causa reações a nível hematológico como depressão da medula óssea. Mas o que é depressão da medula óssea, enfermeiro, que o piroxicam pode vir causar como reação adversa a nível hematológico? No caso da depressão da medula óssea, ocorre quando a medula óssea para de produzir glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas em número suficiente para todo o corpo, tá certo? Então todas as células sanguíneas que precisam da medula óssea para ser produzida, então acabam sendo ali, vamos dizer, sofrer com a depressão da medula óssea e a quantidade de produção de glóbulos brancos, plaquetas e também glóbulos vermelhos é reduzido em consequência dessa depressão da medula óssea. Então eu acabei de citar agora aqui para vocês sobre anemia plástica e diminuição do hematócrito, hemoglobina e também depressão da medula óssea. E você que está chegando agora nesse vídeo e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Estou deixando também aqui na descrição desse vídeo
o link da nossa loja e também o link de afiliado. Assim você pode ajudar esse canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.